Se você tem diabetes, está com glicemia alterada, com pré-diabetes, ou então conhece alguém que tem esse problema, esse vídeo é para você. Mas eu não posso deixar de te lembrar de que se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos e já deixa o seu like nesse vídeo. Bom, se você tem diabetes, já deve ter escutado muito a questão do açúcar, né? Que você não pode consumir o açúcar porque você já tem a glicemia alterada. Mas também tem alguns alimentos que se transformam em açúcar no nosso sangue e que você precisa ter muita atenção também. Os principais que podem alterar bastante a sua glicemia são os carboidratos que são refinados. Então, farinha refinada, pães brancos, biscoitos industrializados, iogurtes que já são adoçados, sucos industrializados, refrigerantes. Todos esses alimentos são alimentos que têm carboidratos refinados e que fazem a sua glicemia subir rapidamente. Então é preciso que você tenha muito cuidado com esse tipo de alimento. Outros alimentos também que são carboidratos e que se você comer em excesso pode alterar a sua glicemia é a batata, o macarrão, as massas, o arroz branco. São alimentos que você precisa também ter um certo cuidado no consumo. Não que você seja totalmente proibido de comer, mas você precisa diminuir a quantidade e saber combinar certinho esses alimentos na sua refeição. Eu falei aqui que você precisa saber combinar os carboidratos na sua refeição para que você consiga controlar ali a subida da glicemia. E uma grande dica para você incluir o carboidrato numa refeição e controlar isso é você sempre comer o carboidrato junto com alguma fonte de proteína. A proteína, ela dá um pouquinho mais de trabalho para o seu organismo, um pouquinho mais de trabalho para a digestão, então ela vai meio que segurar esse açúcar do carboidrato e fazer com que ele não suba tão rápido na sua corrente sanguínea, não dê esse pico de glicemia no seu sangue. Então é sempre bom você conciliar o carboidrato com a proteína. Então, o que são fontes de proteína? As carnes no geral, os ovos, os leites derivados, os grãos também são fontes de proteína, como grão de bico, ervilha, lentilha, os feijões. Então você pode estar incluindo fontes de proteína junto com o carboidrato. Por exemplo, se você incluir na sua refeição o arroz e você incluir ali uma proteína, um franguinho, ou uma carne, ou um ovo, e você pode colocar até o feijão, que é um grão, você vai ter uma refeição ali equilibrada com o carboidrato do arroz e a proteína que vai estar ali no grão e na carne. Então você vai conseguir equilibrar esse prato e esse carboidrato que está presente no arroz não vai subir a sua glicemia tão rapidamente se você tivesse comido ele sozinho. Então, conciliando o carboidrato com a proteína, você consegue controlar a subida da glicemia. Outro alimento também que é importante para você controlar a glicemia, para você controlar a subida da glicemia se você comer um carboidrato, são as fibras. As fibras, como eu falei no caso dos integrais, elas atrasam um pouco a subida do açúcar no seu sangue. Então, se você acrescentar no seu prato saladas de folhas principalmente, que tem bastante fibras, legumes, folhas, né, vegetais, você vai ter ali fibras, vai acrescentar fibras no seu prato e você vai conseguir controlar ali o açúcar daquele carboidrato que está presente naquele prato. No caso das frutas, muita gente tem dúvidas com relação às frutas para quem tem diabetes. Existem sim algumas frutas que têm um índice glicêmico maior, ou seja, elas fazem com que a sua glicemia suba mais rápido, elas têm mais açúcar. Então, essas frutas, por exemplo, a banana, o caqui, são frutas, né, que têm um índice glicêmico alto. Porém, você não precisa deixar de comer esse tipo de fruta. A questão é a quantidade que você consome e como que você vai distribuí-la no seu dia. Então, uma porção recomendada mais ou menos de frutas por dia é por volta de 3 frutas ao dia. Então, se você tem diabetes, evite comer mais de uma fruta num só momento, numa mesma hora. Porque aí sim vai ser uma quantidade grande de açúcar ali da fruta e isso pode alterar a sua glicemia. Então divida essas frutas durante o seu dia, dê um espaço de tempo entre uma e outra. Outra dica legal, quando você for consumir a fruta, acrescente alguma fonte de fibra. Lembra que eu falei da fibra? A fibra ela atrasa a subida do açúcar no seu sangue. Então, que fibra que você pode acrescentar na fruta? Aveia é ótima, ela é bastante rica em fibras. As sementes, por exemplo, como chia, a farinha de linhaça, o gergelim, são coisas, né, que você pode estar acrescentando ali junto com a fruta e são fontes de fibras que vão ajudar ali a controlar o açúcar daquela fruta para que você não tenha um pico de açúcar no seu sangue. Uma coisa que você precisa ter muito cuidado se você tem diabetes
é com suco de fruta. Muitas vezes a gente pensa, porque o suco de fruta é natural, então eu posso tomar à vontade. Só que pensa comigo, para você fazer um copo de suco de laranja, você coloca ali mais de uma laranja, por volta de 3 ou 4, dependendo, para ficar um suco bem gostoso. Então você pensa, num copo de suco, ali você já tem 4, né, de 3 a 4 frutas, você tomando aquilo de uma vez só. Então isso pode sim alterar a sua glicemia, porque é um excesso de frutose, um excesso de açúcar que tem naquele copinho de suco. Então, se você tem diabetes, evite ao máximo tomar sucos. Prefira sempre tomar água, de preferência se acostume a não beber nada junto com a refeição. Com relação aos adoçantes, existem alguns adoçantes que são artificiais e que eles são prejudiciais à nossa saúde, não são bons de serem consumidos, tá? Vou falar aqui o nome deles, vai aparecer o nominho deles também, você anota aí para você saber. Então, acesulfame, aspartame, ciclamato, sacarina, eles são adoçantes artificiais e não são muito legais de você estar consumindo diariamente. Outro adoçante também que não é muito legal de você consumir com frequência é a sucralose, principalmente se você tem hipotireoidismo. Eu já falei aqui no vídeo do hipotireoidismo que a sucralose ela pode atrapalhar no funcionamento da tireoide porque ela tem uma substância que interfere. Então, evite consumir adoçantes também à base de sucralose. E a sucralose também pode afetar o equilíbrio das bactérias que tem no seu intestino, então pode causar problemas ali no seu intestino, na questão de bactérias boas e ruins. Então, a sucralose não é um adoçante muito bom de você consumir com muita frequência. Os adoçantes naturais, que não tem contraindicação, que você pode estar utilizando, são o stevia e o xilitol. Lembrando que o xilitol, se você consumir ele em grande quantidade, ele pode causar algum problema ali de diarreia, dependendo da pessoa. Então, avalie a quantidade que você consegue consumir. Mas esses são os 2 adoçantes que são naturais, que você pode estar utilizando, que não tem contraindicação. Essas foram as dicas para você que tem diabetes, de como você deve conduzir a sua alimentação. Lembre-se que você deve diminuir o consumo de carboidratos para você não ter esse aumento na sua glicemia. Então, sempre procure diminuir nas suas refeições o consumo de carboidrato. Mas seguindo essas dicas que eu falei, você vai conseguir controlar a sua alimentação, incluindo um pouco de carboidrato e fazendo com que ele não aumente tanto a sua glicemia. Mas sempre procure uma orientação médica, uma orientação nutricional individual para que possa te orientar corretamente quanto à sua alimentação. Essas aqui são só algumas dicas gerais para que você possa se orientar e saber como se alimentar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se tiver alguma dúvida que ficou, você pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. E até o próximo vídeo.